Boa noite aos abençoados irmãos, mais que vencedores, povo santo de Deus, uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo nessa sexta-feira, hoje é dia 8 de novembro de 2019, sexta-feira, sejam todos muito bem-vindos, são 21 horas e 2 minutos, tá? Horário de Brasília, né? Horário de Brasília, 21 horas, 2 minutos. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que já estão aí com a gente para iniciar o nosso estudo de hoje, né? E agradeço muito a Deus por essa oportunidade, pelo conhecimento que o Senhor Deus tem nos permitido alcançar e distribuir aos irmãos este conhecimento, né? Hoje vamos fazer o nosso 11º estudo. Estamos numa sequência maravilhosa, já há algumas semanas, né? Mais de 11 semanas, porque me parece que teve uma ou duas que nós não conseguimos fazer o estudo, mas o fato é que nós estamos aí há várias semanas já trazendo esse entendimento acerca da escatologia consumada, né? E hoje vamos trazer mais um estudo a respeito, hoje, especificamente do livro do Apocalipse. Vocês já viram aí o tema, né? Daqui a pouco eu vou colocar o tema na tela aí. E é um estudo maravilhoso. E eu quero que você preste muita atenção mesmo. Tem muita informação boa aqui. Como eu falei para os irmãos, nós estamos planejando entre 12 e 15 estudos, tá? Eu não sei se a próxima semana será o último estudo dessa série, tá? Ou se nós faremos outros. Vai depender aí de como ficará, né, o nosso próximo estudo. Eu vou ver se der para trazer tudo que eu pretendo trazer. Eu vou encerrar no próximo estudo a base, como eu já expliquei para os irmãos. Esses primeiros estudos é uma base da visão da escatologia consumada. A gente precisava ter essa base pronta, né, para poder trazer, para que os irmãos tivessem esse entendimento bem fundamentado. É claro que eu pretendo continuar com o assunto, só que eu vou dar uma descansada desse tema, tá? A gente vai fechar essa base, como eu disse, não sei se com 12, 13, no máximo 15. Eu vou ver ainda direitinho, mas o fato é que quando encerrarmos essa base, nós vamos dar um tempo, vamos descansar um pouquinho do assunto, e eu pretendo voltar no ano que vem, se Deus quiser, tá? Voltando a falar de escatologia consumada, só que mais num sentido assim, mais, sem, entre aspas, sem compromisso, vamos dizer assim, tá? O que eu quero dizer com isso? Vou trazer temas assim mais isolados, né? De repente, tratar de uma passagem aqui, outra, de repente, lá na frente, que não tem muito a ver uma com a outra. Ou seja, serão estudos mais isolados, não terá uma sequência lógica, vamos dizer assim. Tá? Então, eu pretendo fazer assim, né, se Deus quiser. Na nossa segunda temporada, entre aspas, né, eu pretendo fazer dessa maneira, né? Trazer um ponto aqui, uma passagem ali, entrar no livro do Apocalipse a título de curiosidade, né? Porque eu entendo, amados, sinceramente, que a gente ficar se aprofundando, né? Nós ficarmos nos aprofundando demais no livro do Apocalipse, estudando vírgula por vírgula, no meu modo de ver, é um desperdício de tempo. E você vai entender por que eu estou falando isso, né? No estudo de hoje, né? Basicamente, por que você está falando isso, Cristiano França? Basicamente, porque o livro do Apocalipse também já se cumpriu, obviamente. A visão da escatologia consumada apresenta uma interpretação muito mais lógica, muito mais bem fundamentada com o texto bíblico, tá? E nós vamos hoje verificar, tá bom? Tanto historicamente como no texto bíblico, que é o principal para nós, que o livro do Apocalipse já foi cumprido e foi escrito, obviamente, para se referir ao ano 70. Para se referir às profecias, né, que foram ditas, por exemplo, por Daniel. Daniel disse que o fim da sua última semana, ou das suas 70 semanas, né, o fim deveria ser com a destruição de Jerusalém. Nós já estudamos aqui as 70 semanas de Daniel. Jesus de Nazaré disse, né, que não passaria aquela geração, né, sem que todas aquelas coisas que ele havia profetizado acontecessem, que muitos dos que estavam ali ouvindo Jesus o veriam vir no seu reino. Então, obviamente, o livro do Apocalipse foi escrito para tratar desse assunto. João era um discípulo de Jesus, João ouviu da boca de Jesus sobre o Apocalipse, obviamente, né? Então ele recebeu essa revelação para trazer uma preparação, né? Porque a igreja
em especial os cristãos de origem judaica, né, passariam por esse problema. Né? Passariam por aquela... Aliás, é muito mais do que um problema. Né? É um juízo de Deus. Israel, no caso, passaria. E os cristãos de origem judaica já estavam passando, né, muitas perseguições, porque os cristãos de origem judaica, né, os gentios também, mas no caso aqui estou falando mais especificamente dos cristãos judeus, ou seja, os judeus que creram, que receberam Jesus como Messias, eles eram muito perseguidos, tanto por Roma, quanto pelos próprios judeus, que não receberam Jesus como Messias, ou seja, a maioria. Né? Então, os cristãos de origem judaica, eles eram extremamente perseguidos, né? E sofriam muito. Então, o Apocalipse foi escrito para haver essa preparação de espírito para tudo que estava para acontecer. Né? E não tem sentido você dizer que o Apocalipse de João é para o futuro, você vai ver isso. Tá? Mesmo porque não tem muita lógica. Você vê, né, Daniel tratando do ano 70, Jesus de Nazaré também, o apóstolo Paulo também, né, falando que as coisas iam acontecer brevemente. Nós já estudamos isso aqui. E depois viram outro Apocalipse para o futuro. E aí, qual é a lógica disso? Né? A Bíblia fala de 2 Apocalipses? Alguns dizem que sim, mas eu não encontro isso na Bíblia. Né? A Bíblia fala da vinda, da parousa do Senhor, do juízo sobre Israel, e ponto, acabou, resolvido. Agora as pessoas inventam, né? Houve um apocalipse pequeno no ano 70, depois vai vir um maior. Isso não tem nenhum sentido, abençoado. Evidentemente, o livro do Apocalipse de João foi escrito para tratar do ano 70. Então vamos verificar hoje qual o período, né? Vamos comprovar isso. Ele foi escrito antes ou depois? A maioria aí, os futuristas, né, dizem que foi depois. Deixa eu dar mais uma verificada no áudio aqui. Bom, aqui está bem bom para mim o áudio. Como vocês sabem, amados, de vez em quando eu olho muito para cá, que eu estou de olho no sinal. Tá? Eu estou sozinho no estúdio aqui hoje, então eu olho muito aqui para ver se o sinal está caindo. Né? Tem o meu retorno aqui, então se eu ficar olhando um pouquinho para cá, não se preocupem. Atentem-se bastante a tudo que será falado. E se você está aí e este é o primeiro estudo seu, que você está acompanhando, amado, volta lá. Embaixo desse vídeo no YouTube você encontra, tá, na descrição do vídeo, o link de todos os estudos, desde o primeiro. Acompanha desde o primeiro, com atenção, detalhe por detalhe, versículo, confere, texto, contexto. Você vai ver que nosso estudo faz todo sentido à luz da Bíblia e à luz da história da humanidade. Tá? Então acompanhe desde o primeiro. Porque não adianta, amado, se você assistir só o de hoje, você vai se perder em muita coisa. Né? Muitas pessoas às vezes vêm, comentam, e você percebe que a pessoa não assistiu os estudos, assistiu um só e comenta e reclama e diz que é heresia. Amado, tem que acompanhar. Não faz sentido você ler um livro, por exemplo, a partir do versículo do capítulo 10, né? Vou abrir o livro na metade e vou começar a ler. Você não vai entender o que está sendo dito no livro. Então acompanhe o estudo, acompanhe a sequência desde o primeiro, mais uma vez. Embaixo do vídeo aqui no YouTube, na descrição, no box de informações, você abre ali e você encontra, entre outros links, um deles é o link de todos os estudos de escatologia consumada. Conheça o nosso canal, se inscreve aí, marca o sininho e vamos seguir crescendo em graça. Vamos lá então, abençoados. São 9h10, já demos aqui uma pequena introdução. Vamos colocar então na tela aqui o tema de hoje, para efeito de registro. É uma pergunta. Quando foi escrito o livro do Apocalipse? Quando foi escrito? Vamos dar uma verificada, então, né, em algumas alegações, porque existem, obviamente, duas visões. Os que, como nós, né, afirmam que ele foi escrito antes do ano 70 para tratar do ano 70. Isso se encaixa bastante, porque tudo que você vê no Apocalipse ali, ainda que a linguagem seja muito codificada e muito simbólica, mas ainda assim você consegue observar e fazer um paralelo muito perfeito com o que Jesus profetizou, com o que Daniel profetizou. Né? Mesmo porque a linguagem do Apocalipse tem bastante do Antigo Pacto, né? Tem bastante aquele formato, aquele linguajar. Né? Então se encaixa bastante com o que Jesus profetizou.
E, assim, para nós que defendemos que foi antes do ano 70, faz muito sentido, eu creio que você vai concordar conosco. E existe o grupo, nós chamamos de futuristas, né, que colocam no futuro. Vai acontecer ainda, o Apocalipse foi escrito para os nossos tempos ou para um futuro ainda distante. Ninguém sabe, né? Então vamos ver, qual das duas visões estaria mais correta à luz da Bíblia, principalmente. Tá? O que acontece, amados? Nós entendemos que, nós que defendemos a escatologia consumada, entendemos que o livro do Apocalipse foi escrito durante o reinado de Nero, do imperador Nero. Né? Ou seja, João recebeu a revelação e escreveu durante o reinado de Nero. Nero reinou entre os anos de 54 e 68, quando ele se suicidou. Tá? Então, nós entendemos que foi dentro desse período, muito provavelmente ali por volta do ano 66, talvez, 67. Ninguém tem uma data precisa, tá? Mas entre 65 e 67, por ali, o João recebeu a revelação do Apocalipse e escreveu e anotou. Tá? Só que é o seguinte, existem algumas evidências, e eu estou colocando evidências entre aspas, tá? Porque para mim não passam de forçação de barra, na verdade, mas são algumas evidências, entre aspas, que são alegadas aí pelos futuristas, né? Para dizer que, na verdade, o Apocalipse de João foi escrito depois, por volta do ano 95, 96, por aí, segundo eles, né? Só que essas evidências são extrabíblicas. Esse é um ponto importante que você tem que entender, amado. Tá? A visão futurista ela é totalmente extrabíblica. Tá? Porque eles acreditam em coisas que ainda vão acontecer, ficam afirmando que vão acontecer. Você entende que isso é algo extrabíblico? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Virá ainda um anticristo. Vai ser construído um terceiro templo, onde tudo que foi profetizado por Jesus, e no caso, em especial pelo Apocalipse, vai acontecer lá. Isso é achismo, entende? Isso é achismo. A gente vai falar do templo mais a seguir no estudo. Mas isso é achismo. Eu acho que vai acontecer. Vai ser... Não. Faz uma comparação com o que a Bíblia apresenta e com o que a história da humanidade apresenta, e você vai ver que se cumpriu. Então, essas evidências supostas, né, de que o Apocalipse teria sido escrito depois do ano 70, por volta do ano 95 ou 96, por ali, são evidências, repito, extra-bíblicas. Então, vamos ver alguns exemplos. É claro que são muitas, eu não vou trazer todas, mas eu acredito que os exemplos que eu vou trazer aqui são suficientes para vocês verem que há uma forçação de barra, né, por assim dizer, para se acreditar que o Apocalipse fora escrito próximo do ano 100, né? Não faz sentido. Então, o primeiro exemplo aqui dessas alegações, e é o mais forte, é o exemplo da fala atribuída a um personagem, né, da tradição católica, Ireneu, bispo de Lyon. Essa frase de Ireneu, eu posso dizer que ele é a base da visão futurista em relação ao Apocalipse. Toda essa interpretação de que o Apocalipse for escrita depois do ano 70, por volta do ano 96, por ali, vem basicamente dessa frase, desse tal Ireneu, bispo de Lyon. Tá? Segundo a tradição católica, esse Ireneu teria vivido entre os anos 130 e 202 depois de Cristo. Amados, deixa eu falar uma coisa sobre a tradição católica. Eu até entendo que um católico aceite e acredite, né, nessas tradições dos católicos, né, do catolicismo, no caso. Eu até entendo, porque ele é católico, é a religião dele, é compreensível. Tá? Agora, uma pessoa que se propõe a romper com as heresias do catolicismo, e se tem algum católico me assistindo, por favor, me perdoe, eu não quero te atacar, entenda que isso não é um ataque pessoal contra você, a sua pessoa. Tá? Nós estamos aqui no campo das ideias, a nossa luta é aqui nas ideias. Tá? Então, nós entendemos que a tradição católica está recheada de heresias, porque nós não encontramos, em muitas das tradições do catolicismo, nenhum fundamento na Bíblia. E para nós vale a Bíblia. Entende? Só que para o católico, a tradição ela tem tanto valor quanto a Bíblia. Para nós é diferente. Então, eu entendo que um católico até aceite as tradições. Mas, abençoado,
um protestante, evangélico, ou seja lá como você queira chamar, se basear nisso não faz sentido, amado. Tá? O protestante já entendeu que há muitas heresias no catolicismo. Ainda que no protestantismo, no meio dos evangélicos, etc., também existam muitas heresias, nós que defendemos o evangelho da graça sabemos disso, mas ainda assim não faz sentido um protestante, um evangélico, etc., usar a tradição católica como base. Tá? Perdão, amados. Dito isso, vamos ver a frase aqui de Irineu, então. Eu vou trazer duas versões dessa frase. Aqui nas minhas pesquisas, eu encontrei duas versões. E é bem interessante isso. A primeira que eu encontrei foi essa aqui, ó. Efetivamente, abre aspas, né? Teria dito Ireneu, bispo de Lyon. Efetivamente, não há muito tempo, né? Não há muito, se deram as visões. Isso se referindo a João. Tá? Mas aconteceram quase em nossa geração, pelos fins do reinado de Domiciano. Olha aí. Para a tradição católica, isso é uma prova cabal. Veja bem. Apenas esta frase, somente isso, é uma prova cabal de que o Apocalipse fora escrito no fim do reinado de Domiciano, ou seja, no ano 95 ou 96. Antes de entrar na segunda versão que eu encontrei, e que é a mais conhecida, a mais aceita entre os estudiosos aí, inclusive, eu quis trazer as duas, até para ser intelectualmente honesto, tá? Mas a segunda é muito mais chocante, assim, porque ela apresenta uma dubiedade, né? Ou dubeidade. Eu não sei qual é o certo agora, tá? Mas ela é dúbia, né? No caso. Então, mas vamos analisar primeiro essa aqui. Efetivamente, não há muito tempo, se deram as visões. Então, alguns podem dizer, está vendo? As visões que João recebeu se deram pelo fim do reinado de Domiciano. O Domiciano foi o imperador Tito Flávio Domiciano. Como eu já disse, ele reinou do ano 81 até o ano 90, até setembro, né? De setembro de 81 até setembro de 96, depois de Cristo. Tito Flávio Domiciano. Então, se as visões foram recebidas, né, nos fins do reinado de Domiciano, para o católico isso é a prova, né, cabal de que o Apocalipse fora escrito depois. Mas vamos ver a segunda versão. Aliás, todos os historiadores, né, teólogos, os tradicionalistas católicos, se baseiam nessa frase aqui, como eu falei para vocês. Eusébio de Cesareia, São Jerônimo, Sulpício Severo, Hipólito de Roma, Tertuliano, e entre outros. A base desse povo todo é essa frase. Olha só, amado. Eu pergunto para você, isso, na sua cabeça, isso seria suficiente para você datar o livro do Apocalipse? Uma simples frase, né? Dita, supostamente, eu digo supostamente, amados, porque a tradição, olha só, vou falar uma coisa para vocês, a tradição católica, ela criou muitos personagens. Ninguém nem sabe se esse Ireneu viveu de verdade. Muitos dos santos católicos são criados. Entendem isso? Mas vamos partir do princípio que Ireneu de fato existiu, foi um bispo lá em Lyon, etc. Tudo bem. Só isso, só ele ter dito isso, é prova. Será que não passa na cabeça, né, dessas pessoas, não passou na cabeça desses tradicionalistas católicos, desses historiadores, e até dos futuristas hoje, que de repente o Ireneu possa ter se confundido? Nunca se sabe. Agora existe, como eu falei para vocês, uma segunda versão. Pelo que eu vi, essa é bem mais conhecida e mais aceita aqui entre os estudiosos. E ela é assim, ó. Pois não foi muito antes disto que ele foi visto. Veja só, a primeira versão fala em visões. Aqui diz, ele foi visto. Pois não foi muito antes disto que ele foi visto, mas quase em nossa própria geração, nos fins do reinado de Domiciano. E aí essa versão que é estudada aí,
ela traz essa ambiguidade. Porque ele é quem? Ele foi visto. Quem é ele? Ele é o Apocalipse que foi visto nos fins do reinado de Domiciano? Ou ele é João? Porque no contexto da frase está falando de João, está falando daquele que havia recebido a visão do Apocalipse, ou seja, João. Aí diz, pois não foi muito antes disso que ele foi visto. Cabe ou não cabe interpretação? Raciocina comigo. Ele foi visto quem? O Apocalipse foi visto por João no final do reinado de Domiciano? Ou o próprio João foi visto por alguém? Percebe que cabe interpretação? Independentemente da versão, da interpretação, o que eu quero trazer com isso aqui é o fato que esse argumento ele é absolutamente fraco, queridos. O meu ponto aqui é esse, independente de qual versão, qual interpretação, isso nem nos importa muito, porque fica nessa batalha, né? Uns interpretam A, outros interpretam B. O fato é que essa ambiguidade traz uma fraqueza muito grande, mas mesmo que não houvesse essa ambiguidade dessa frase, ainda assim seria um argumento muito fraco. Um bispo de Lyon que viveu lá por volta dos anos 200 disse que João escreveu. Pronto, é prova. Não, amado, isso não é prova. Sinto muito, é muito, muito fraco. Mas principalmente com essa ambiguidade, né? Você não pode dizer que ele é o Apocalipse necessariamente, pois não foi muito antes disso que ele foi visto. Ele, o Apocalipse, foi visto por João ou João foi visto? Percebe? Então não tem como você usar isso como prova. Na minha opinião, é uma desonestidade fortíssima intelectual. Tá? Sem falar que se trata, como eu disse, de uma tradição católica. Eu não posso ter uma tradição católica como base. Tá? Enfim, na minha opinião, não serve. Mas eu não quero usar só esse argumento. É uma tradição católica, não serve. Não é isso. É o fato de, uma simples frase já é a prova. Não é prova. Você quer ver um outro exemplo? O outro exemplo vem dessa frase aqui de Clemente de Alexandria. Tá? Clemente viveu entre os anos 150 e 215, né, da era cristã. E o Eusébio de Cesareia citou essa frase dele aqui. Olha só que interessante. Quando após a morte do tirano, grava bem essa palavra aí. Quando após a morte do tirano, ele se retirou da ilha de Patmos para Éfeso. O ele aqui é João. Tá? Aqui está se referindo a João, que escreveu o Apocalipse. Quando após a morte do tirano, ele, João, no caso, se retirou da ilha de Patmos para Éfeso. Ele, João, né, costumava viajar a pedido para os distritos vizinhos dos gentios, em alguns lugares para apontar os bispos, em outros para regular igrejas inteiras. Olha só o relato de Clemente sobre João. Observe bem. Ele diz que após a morte do tirano, João se retirou da ilha de Patmos para Éfeso. O que diz a tradição católica? Ou no caso, o que as pessoas dizem, não só a tradição, mas o que as pessoas em geral dizem, que esse tirano aqui é Domiciano. Por que eles dizem isso? Porque se você afirmar que o tirano é Domiciano, a sua narrativa, né, de que o Apocalipse fora escrito então no ano 95 ou 96, ela é corroborada. Agora eu pergunto para você, amado, que está ao vivo, vamos ser honestos intelectualmente, vamos raciocinar aqui. Eu posso dizer que somente Domiciano foi tratado como tirano? Pensa bem. Você pode afirmar, eu posso? Ora, a gente sabe que praticamente todos os imperadores, os Césares, foram tiranos. Todos tiveram lá sua porção de tirania, uns mais, outros menos. Mas não faz sentido você atribuir esse título de tirano a Domiciano apenas. Então eles dizem, o tirano aqui é Domiciano. Logo, o João se retirou depois da morte dele. Não tem sentido, amado, você dizer que só ele poderia ser tratado como tirano. Mesmo porque, se nós formos nos aprofundar na história,
a gente vai verificar que Nero foi muito mais tirânico do que Domiciano. Domiciano foi tirânico? Claro que foi. Todos eles foram. Todos eles sempre eram vistos pelo povo assim. Entende? Agora, Nero foi até muito mais visto como tirano do que Domiciano. Veja só como é que Nero era tratado. Olha só. Veja o que Tácito disse sobre Nero. Ele, Nero, né, pôs para a morte muitos inocentes. Depois Tácito disse, Nero tinha uma natureza cruel. Olha só. Depois Plínio, conhecido como Plínio o Velho, o ancião, né, disse assim, o Nero é um destruidor da raça humana, um veneno do mundo. Juvenal, um poeta romano, disse, ele é cruel, um sanguinário tirano. Amado irmão, amada irmã, Nero era tratado como um grande, terrível tirano. Então, por que a fala de Clemente tem que ser necessariamente atribuída a Domiciano? Entende isso? Tirano aqui, obviamente, é Nero. Agora, veja algo interessantíssimo aqui. Vamos voltar na frase do Clemente de Alexandria. Olha só, vamos raciocinar juntos aqui. O pessoal aí diz que o tirano aqui tem que ser Domiciano. Não necessariamente. Na história, Nero se encaixa até muito mais nesse título, entre aspas, de tirano. Tá? Agora, veja aqui, vamos raciocinar juntos. Vamos voltar na frase. Quando após a morte do tirano, que no caso para nós é Nero, se encaixa muito mais, ele, João, se retirou da ilha de Patmos para Éfeso. Agora observe. Ele, João, costumava viajar a pedido para os distritos vizinhos dos gentios. Amados, isso se encaixa, pensa bem, essa narração aqui se encaixa muito mais num homem que tivesse de 50 a 60 anos de idade, ou num homem com quase 100 anos. Pensa bem. O Clemente está dizendo que João costumava viajar. As viagens antigamente eram coisas terríveis. Não é como hoje você sentar num carro confortável, viajar, ou pegar um aviãozinho. As viagens naquela época eram desgastantes, eram a pé, eram a cavalo, a coisa era terrível. Pensa bem. Será que João, com quase 100 anos, né, se no caso o tirano aqui fosse o Domiciano, então João já teria praticamente quase 100 anos. Um homem centenário, ele iria viajar para apontar bispos, para estabelecer igrejas, como está dizendo aqui o Clemente, e que o Eusébio, né, citou ele. Você vê que não tem lógica? É muito mais provável que aqui se referisse a um João mais novo. Entende? Ou seja, o tirano aqui é Nero. João tinha entre 50 e 60 anos. Era relativamente novo, no caso. Certamente é muito mais fácil você entender que um homem dessa idade poderia ainda viajar, né, passar por todo aquele, aquele esforço, né, de uma viagem, um homem que tem uma idade entre 50 e 60 anos. Agora, imagina um homem quase centenário. Você vê que não faz sentido? Obviamente, o tirano aqui é Nero. Tá? Um outro exemplo, Antipas. Esse exemplo, olha só, esse exemplo, ele parece ser bíblico, mas ele é extra-bíblico. Antipas. Alguns se baseiam nisso aqui também. Apocalipse 2,13. Vamos ler. Aqui é a carta à igreja de Pérgamo, né? Aí diz aqui, ó, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Isso aqui, amado, no meu modo de ver, é uma referência, para mim, muito clara, inclusive, à adoração que era feita ao imperador. É interessante, na cidade de Pérgamo, aliás, a cidade de Pérgamo era uma cidade muito conhecida por ser um local de adoração a muitos deuses pagãos. Só que havia também um local, um templo, dedicado ao imperador romano. Olha só. Então, certamente é uma referência a isso. Conheço as tuas obras onde habitas,
que é onde está o trono de Satanás. Satanás a gente sabe que não é nome, Satanás é uma palavra, né? Significa adversário. O adversário da igreja, além dos judeus, é a própria Roma, né? Então o trono de Satanás certamente era uma alusão a esse local de adoração ao imperador. Aí diz lá, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Certamente muitos foram levados a negar a fé, né? Ainda nos dias de Antipas, veja bem, hein? Minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha só. E não negaste minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Sabe o que dizem, amados? Que esse Antipas, ele seria um bispo que foi martirizado no reinado de Domiciano. Ou seja, esse bispo teria sido martirizado entre os anos de 81 e 96. Mais precisamente, segundo a tradição católica, esse bispo, suposto bispo, fora martirizado no ano de 92. Olha só. Agora, amados, vamos lá. Quem afirma que esse Antipas, de Apocalipse 2,13, foi um bispo martirizado no reinado de Domiciano? Mais uma vez, a tradição católica. Não existe qualquer comprovação, seja histórica, seja bíblica, a respeito deste personagem. A Bíblia não fala nada sobre ele, a não ser isso aqui, que ele era minha fiel testemunha. Ponto. Agora, daí você dizer que ele foi um bispo martirizado no ano 92. Né? E aí? Onde está fundamentado isso? Não tem fundamento. Vocês estão entendendo, amado? A tradição é que diz. Eles decidiram lá, não, esse Antipas era um bispo. Se ele foi martirizado em 92, o João não poderia ter escrito, então, antes do ano 70. Vocês estão entendendo? Né? Então, se o Antipas, esse bispo, foi martirizado em 92, então é óbvio que João escreveu em 95 ou 96. Vocês estão entendendo? Só que, repito, não há comprovação histórica e bíblica de quem foi esse Antipas. Isso é a tradição que inventou isso. E digo mais, o nome Antipas, nessa região aqui, era muito comum. Existiam vários Antipas, obviamente. Por que necessariamente esse Antipas do Apocalipse é o mesmo que teria sido martirizado na época de Domiciano? Não faz sentido. Entende, amados? Aqui nós não negociamos com tradições de homens. Aqui, para nós, é Bíblia. Entende? Então, a tradição diz o quê? Existem muitos outros argumentos, até mais fracos. Como eu falei, eu trouxe alguns assim que eu considerei assim, os mais importantes. Você vê, a tradição diz que Ireneu, que é bispo de Lyon, né, soltou uma frase lá que João teria escrito no final do reinado de Domiciano. É o que a tradição diz. Aí você vê que a frase, inclusive, é dúbia. Não se sabe se ele está falando de João, que João foi visto, ou que o Apocalipse foi visto no final do reinado de Domiciano. Então você vê que não faz sentido. Aí o segundo exemplo é o tirano. Eles querem forçar a barra e dizer que o tirano era Domiciano. Não, o tirano era Nero. Nero sim se encaixava como um tirano terrível. Entende? Então é muito mais fácil entender que era Nero. E esse caso aqui de Antipas. A tradição católica que diz que ele foi um bispo, mas não tem fundamento bíblico e nem histórico. A Bíblia só diz que ele era uma fiel testemunha. Daí você dizer que ele foi um bispo martirizado, qual é a prova? Não tem prova. Então, abençoados, vocês estão vendo? Existem outros argumentos, todos eles, repito, são extra-bíblicos. Tudo fora da Bíblia. Eu quero mostrar, então, para os amados, algumas evidências que são bíblicas, tá? De que o Apocalipse de João fora escrito, de fato, antes do ano 70. Eu vou relembrar, os irmãos devem se lembrar, quem está acompanhando desde o início, deve se lembrar do nosso primeiro estudo de premissas, né? Eu vou relembrar um ponto que nós falamos lá naquele estudo. Apocalipse 1, versículo 1. Vejam só.
revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, olhem aí, vocês se lembram disso no primeiro estudo? Brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Pensa bem, o texto está dizendo que seria breve, é um curto período de tempo. Se João escreveu isso aqui em 96, Jesus teria que ter voltado no máximo no ano 100. Para mim, passou de 4 anos, 5 anos, já é um longo período. Aqui a palavra no grego, né, se refere a um curto período. E a palavra, eu até falei no estudo primeiro, que a pronúncia era takei, mas eu acho que a pronúncia mais correta é taxei, que vem da raiz taxos. Eu acho que a pronúncia mais correta é essa. Essa palavra taxei, que aparece aqui, em Apocalipse 1, versículo 1, significa um breve período de tempo, um curto espaço de tempo, algo que é rápido, representa uma celeridade. E essa palavra, como nós vimos lá no primeiro estudo, ela aparece também em 1 Timóteo 3,14. Olha que interessante, é a mesma. Tá? Olha lá, Paulo falando a Timóteo, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te quando? Em breve. É a mesma palavra, irmão, que está aqui no grego, taxei. É a mesma que aparece lá em Apocalipse 1, versículo 1. Aqui em português está em breve, voltando lá no 1 de Apocalipse. Aqui está brevemente. No grego é a mesma palavra. Tem o mesmo sentido. Agora eu pergunto, será que o apóstolo Paulo queria ver Timóteo séculos depois? É óbvio que Paulo queria ver o Timóteo muito em breve. Muito rápido, o mais rápido que ele pudesse. Esse é o sentido da palavra. Então, raciocinem comigo. O Apocalipse foi escrito dizendo, olha, algo vai acontecer em breve, brevemente. Raciocina comigo. Qual é a lógica de você colocar no futuro 20 séculos depois ou até mais? Pensa aí comigo. Brevemente é brevemente, amado. Não tem interpretação isso aqui. Sabe, não cabe, porque os caras inventam de tudo, né? O futurista inventa de tudo. Eles distorcem tudo. Não, brevemente, veja bem. Olha, sabe o que eles dizem, amados? Isso aqui é tremendo. Sabe o que muitos deles, dos futuristas, dizem? Que João se equivocou. Hã? Não, nós temos que entender, temos que dar o braço a torcer que, de fato, João errou. Tudo bem. João errou? Então eu pergunto, o apóstolo Paulo também errou? Porque Paulo falou que seria naquela geração, eles já estavam vivendo os últimos tempos. Nós já estudamos isso aqui. Agora, pior do que João e Paulo errar, eu pergunto, será que Jesus errou? Não passará aquela, né, geração sem que todas estas coisas aconteçam. Jesus errou? Amado, você vê que é de uma desonestidade intelectual tão grande que você afirma que houve um erro. A pessoa não quer enxergar o óbvio, então ela faz uma força tremenda para dizer que, para acreditar que é no futuro. Foi um erro de João. Eu tenho que acreditar que é no futuro, é mais para frente, é no meu tempo aqui, ou daqui a não sei quantos anos. Então, o João errou. Então, Paulo também errou. E Jesus também errou? Amado, isso é uma piada. Em breve, pouco tempo. O Apocalipse, agora raciocine. Se for escrito, como eu disse, no ano 96, 95, então Jesus teria que ter vindo até no máximo no ano 100, porque é breve, é um curto espaço de tempo. Agora eu te pergunto, você tem notícia de algum apocalipse no ano 100? Existe alguma coisa na história que diz que aconteceu alguma coisa nessa época? Não tem, né? Agora eu lhe pergunto, a história diz que aconteceu algo no ano 70? Tremendo, relacionado os judeus com Roma? Isso tem na história, não tem? Pois é. Não faz muito mais sentido você observar que esse em breve diz respeito a poucos anos? Que provavelmente João escreveu ali por volta do ano 66, e estava se referindo ao que aconteceria em 70, não é muito mais lógico?
Você vai negar o óbvio, amado. Amado, eu também já neguei o óbvio. Entende? Eu já fui futurista também, já falei isso aqui. Mas quando a Bíblia esfrega, a palavra de Deus esfrega a verdade na nossa cara, a gente não pode ficar inventando conversa fiada. Ah, mas a tradição diz que não sei o quê. Não importa o que a tradição diz, importa o que a Bíblia diz. Entende? Ah, mas o bispo de Lyon disse que... E não importa isso, amado. As coisas que brevemente devem acontecer. E vou te dizer, hein? Existem muitos outros versículos no próprio Apocalipse que se referem a um espaço curtíssimo de tempo. Quer ver um outro exemplo no mesmo contexto? Nós lemos o Apocalipse 1:1, né? Aí fizemos um paralelo aqui com 1 Timóteo. Agora veja só, Apocalipse 1:3. Olha aí. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E a palavra próximo aqui também se refere a um espaço curto de tempo. Literalmente, é uma outra palavra no grego, mas se refere a um espaço curto. O tempo está próximo. Ou seja, faltavam poucos anos, certamente. Então, se João escreveu no ano 96, para isso aqui ter lógica, Jesus teria que ter voltado no ano 100. Não nas nossas épocas, agora, né, nos nossos tempos, melhor dizendo, ou no futuro, 20 séculos depois. Isso não tem sentido. O tempo estava próximo porque foi escrito para falar do ano 70 e se referia ao ano 70. Tremendo isso, né? Vamos ver aqui, ainda na palavra, nós vamos observar que há duas alusões, duas referências claras a Nero no Apocalipse. Lembrando que Nero morreu em 68, antes do ano 70. Tá? E João escreveu, então, dentro desse período do reinado de Nero. Provavelmente no ano 66, por ali 67. Alguns dizem 65, 66, por aí. Foi antes de 70, não tem uma data certa. Mas foi dentro do reinado de Nero. E nós vemos uma alusão, aliás, duas alusões aqui, pelo menos, a Nero. Olha só que interessante. Apocalipse 17, versículo 9. Primeiro, depois o 10. Vamos ler o 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Veja bem, amados, esses montes aqui é uma referência claríssima a Roma. Tá? Alguns dizem que é a Roma hoje. Os futuristas dizem isso. Isso não faz sentido algum. Tá? Por quê? Primeiro que Roma hoje não é conhecida pelas suas 7 colinas. Tá? Se você pesquisar aí, você encontra as 7 colinas de Roma. Roma hoje não é conhecida por isso. Essa referência de 7 colinas, 7 montes, era uma referência daquela época. Tá? Quando se falava naquela época dos 7 montes, das 7 colinas, era uma referência clara ao Império Romano, não à cidade de Roma hoje. Entende? Aí diz aqui, sobre os quais a mulher está assentada. Aí o futurista diz que a mulher é a Igreja Católica, porque o Vaticano está em Roma, então a mulher, que no caso é a prostituta, é a Igreja Católica, e os 7 montes dizem respeito à cidade de Roma hoje. Não! As 7 colinas, os 7 montes, se refere à Roma antiga. E a mulher, a prostituta do contexto, é Jerusalém. Eu pergunto para você, quem foi destruído lá no ano 70? Jerusalém. Quem estava em desobediência contra Deus? Jerusalém. Quem estava lá em obras da lei? Né? Jesus já tinha morrido, já havia ressuscitado, mas eles estavam lá em desobediência, oferecendo sacrifícios, dízimos e tudo mais do templo. Quem? Jerusalém. A religião judaica, os judeus que não receberam o Messias. Ou seja, Jerusalém é a prostituta. Jerusalém que estava em desobediência. Jerusalém que ia passar pelo juízo de Deus. Não tem nada de a mulher, a prostituta, a meretriz, a Igreja Católica. Mas isso é uma piada. Você se baseia
Você que é futurista, espero que você deixe de ser. Você que está assistindo aí. Você se baseia nas tradições católicas. Olha só a incoerência disso. Você se baseia nas tradições católicas para dizer que o Apocalipse foi escrito depois. E depois vem dizer que a meretriz, a prostituta, que é essa mulher aqui do contexto é a Igreja Católica. Qual o sentido disso? Então você está baseado na tradição da meretriz? Mas isso não faz sentido. Os 7 montes, ou as 7 colinas de Roma, se referem à Roma antiga, tá? E essa mulher, essa meretriz, é uma alusão claríssima à cidade de Jerusalém, tá? Que estava em total desacordo com Deus, em desobediência, tá bom? Agora veja o versículo 10. E são também 7 reis. Observem bem isso, amados. Olha só, 5 já caíram. Observe bem. E um existe. Este um é uma claríssima referência a Nero. Mas Cristiano, como assim? Vamos lá. E são também 7 reis. 5 já caíram. Um existe. O outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vamos contar, meus amados. Vamos contar juntos aqui. Por que 5 caíram? Então, um existe, é o 6º, certo? Que estava ali reinando. Percebe que o Apocalipse foi escrito durante o reinado de Nero? Vamos contar juntos. Vamos lá. Os imperadores, os Césares, né? Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. O 6º. Eu estou com o microfone na mão, vamos lá. Júlio César, 5 caíram. Presta atenção, 5 caíram. Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero. 5 caíram, um estava lá, reinando. Pegou? Um existe. 5 caíram, um existe. Agora, sabe o que é mais interessante disso aqui? É o fim do versículo. Vou botar para vocês de novo aqui. Deixa eu colocar aqui, peraí. E são também 7 reis. 5 já caíram. Mais uma vez. Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio. Os 5 que caíram antes. Um existe. Estava lá reinando. O 6º foi Nero. É ou não é referência clara a Nero? Agora veja o final do versículo. E quando vier, convém que dure, o próximo que viria depois de Nero, quando viesse, convinha que durasse um pouco de tempo. Sabe quem veio depois de Nero? Foi o César Galba. Sabe quanto tempo ele durou, o reinado dele? Cerca de 6 meses. Cumpriu-se ou não perfeitamente a profecia? Viu? 5 caíram. Foram os 5 antes de Nero. Um existe, né? É o termo que está aqui? Isso, um existe. Um existe. 5 caíram, um existe. Então, Nero era o 6º, estava lá. O próximo teria que ter pouco tempo, né? Quando vier o próximo, depois desse 6º, desse que existia, quando vier, convém que dure um pouco tempo. Foi exatamente o que aconteceu com Galba. 6 meses. É ou não é uma clara referência a Nero? Obviamente. E o que é mais maravilhoso é o cumprimento perfeito. Mas o futurista diz que é no futuro para lá, né? Percebe? Quer ver uma outra referência a Nero? Apocalipse 13, 18. Isso aqui é tremendo, né? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de quem? De um homem. E o seu número é 666. Cristiano, mas como é que eu vou saber que esse homem é Nero? É simples. Existe algo chamado gematria.
Tá? Quando se pega as letras, no caso no hebraico, né? Onde as letras têm valores atribuídos a elas, você pega essas letras e você faz um cálculo dessas letras. A gematria aqui de Nero César, vou colocar para vocês aqui, ó. Olha só o valor que dá exatamente. Vejam só que tremendo. Nero César. Olha os valores das letras. Agora calcule. Dá exatamente 666. Percebe? Quem é a besta aí? É o Nero. Agora, sabe uma coisa que eu quero dizer para vocês, no meu modo de ver? Que, tudo bem, aqui se refere a Nero, porque Nero é que estava reinando. É uma clara referência a ele, né? Nero César, transformando as letras em números, dá 666. É o número de um homem. Né? Está muito claro aí, de Nero. Mas no meu modo de ver, a besta é mais do que Nero, não é a pessoa apenas dele. Nero, para mim, era o Império Romano no geral. Entende? Agora, obviamente, como eu disse, né? O Nero aqui era o cabeça na época. Então, por isso que o João falou, ele estava escrevendo durante o reinado de Nero. Olha, o número de um homem é 666. Você vai lá e pega a palavra, faz a gematria lá, pega lá os números, calcula, bate certinho. Entende? Então a besta naquela ocasião era Nero. Mas no meu modo de ver, qualquer imperador ali na época era a besta, porque a besta era o império, na verdade. O imperador era o cabeça, vamos dizer assim. Entende? Então você está vendo, amados, referências na Bíblia de Nero. Claríssimas. 5 caíram, mas um existe. É o Nero que estava lá reinando. Exatamente o sexto. Tremendo, né? Você quer ver mais uma referência na Bíblia? No Apocalipse, no caso, há uma referência claríssima ao templo que estava de pé. Alguns dizem, esse templo aqui é a igreja. Eu já vi gente dizendo isso, gente. Olha só, é a igreja, não tem nada a ver. Enfim, né? Outros já dizem que é o terceiro templo que vai vir. Amados, vejam bem, alguns irmãos até escrevem, falam, irmão Cristiano, existe de fato um rumor de que estão querendo construir um terceiro templo de Israel. Amados, é óbvio que Israel quer construir um terceiro templo. Eles não receberam o Messias até hoje. É claro que eles querem construir um terceiro templo. Agora, a pergunta e a questão é, Deus vai permitir? Daí você dizer que isso é um terceiro templo lá no futuro? Percebe? Aí é uma distância muito grande. É um achismo. Eu não gosto de achismo, eu gosto da palavra. Se você quer viver no achismo, viva. Não, mas tem rumores. Amado, ainda que, olha só, eu não creio que Deus permita. Posso estar errado. Não tem problema nenhum estar errado. Mas eu, particularmente, não acredito que Deus há de permitir um terceiro templo em Jerusalém, em Israel. Eu não creio. Mas ainda que Ele permita, não tem valor nenhum, não tem relação nenhuma com o Apocalipse bíblico. Vai ser mais uma desobediência deles, como tantas outras que eles já tiveram. Entende? Eu, repito, não creio que Deus há de permitir. Posso estar errado. Se bem que, se você for observar, é claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra diretamente, mas Deus permitiu que uma certa denominação maldita aqui do Brasil construísse uma réplica do Templo de Salomão. Deus não permitiu? Deus permitiu. Eles construíram. Quer dizer, com vontade e dinheiro, entendeu? Se os israelitas conseguirem resolver suas pendências lá, suas lutas lá com os palestinos, e conseguirem tomar posse do local ali do templo, e tiverem dinheiro, e eles têm, eles podem construir. Agora, Deus vai permitir? Eu creio que não. Agora, daí você dizer que isso aqui é o terceiro templo, isso aqui que nós vamos ler agora, é uma referência ao templo que estava de pé lá. Apocalipse 11, versículos 1 e depois o 2. 1. E foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus,
e o altar. Está vendo que é uma referência àquele templo? O templo chamado Templo de Deus, que estava de pé antes do ano 70. Esse templo tinha o quê? Tinha um altar. E médios que nele o adoram. Quem adoravam lá no templo? Os judeus. Eram eles que estavam lá servindo ainda naquele templo, que estavam em desobediência. Entende? Por isso que Jerusalém era a prostituta do Apocalipse. Estava em desobediência com Deus. E Deus deu o castigo, deu o juízo. Então você percebe uma referência claríssima ao templo de Deus? Como é que você vai dizer? Amados, desculpa, gente, que às vezes a gente tem que ter um pouco mais de paciência, né, amado? A verdade é essa, né? Mas tem hora que é difícil. Como é que pode distorcerem tanto? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, chegou um anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar. Agora veja o 12. E deixa o átrio que está fora do templo. Olha aí, amado. Havia ou não havia um átrio lá fora do templo? Obviamente que sim. É uma clara referência ao templo que estava de pé ali, que seria destruído pouco tempo depois. Por isso que João disse, as coisas que brevemente devem acontecer. Entende? Era uma referência ao que aconteceria, não só com o templo, mas como Israel como um todo. A destruição total de Jerusalém. O fim dos tempos, realmente o fim do mundo judaico, por assim dizer. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, no caso aos gentios, né? Algumas versões aparecem aos gentios. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Amados, nós já estudamos isso aqui, tá? Eu não lembro qual é o número do estudo, mas nós já estudamos sobre os tempos dos gentios. Essa questão aqui das 42 semanas. Pesquisa aí, eu não lembro qual é o número. Se você não assistiu, assista desde o primeiro. Um dos estudos passados é sobre essa parte aqui, ó, dos tempos em que os gentios pisariam e já pisaram, tá? Na cidade de Jerusalém e destruíram o templo. Amado, isso é uma clara referência ao templo que estava de pé lá. Entende? Não tem nada a ver com a igreja ser o templo. A igreja é o templo, vamos dizer assim, espiritual. A Nova Jerusalém é a igreja, né? Nova Jerusalém é a igreja, que já está na terra. Vocês percebem isso? Agora você diz, isso aqui é uma referência à igreja hoje em dia. Não tem nada a ver, é uma referência clara ao templo. Fala do templo, fala do altar, fala do átrio externo. É uma clara referência ao templo que estava de pé. Por isso João disse, as coisas que brevemente vão acontecer. O tempo está próximo. Gente, muito claro, tá? É muito óbvio que o Apocalipse for escrito, tá? Antes do ano 70 para se referir ao ano 70. Tá? Então você viu aí referência ao templo, você viu referência, duas pelo menos, a Nero, claríssimas no meu modo de ver, né? E você observou, né, que os argumentos estão todos baseados em tradições humanas, né? Tudo extra-bíblico, como eu falei no início. O Apocalipse foi escrito em 95, 96, no tempo de Domiciano. Tudo isso é extra-bíblico. São argumentos fora da Bíblia, baseados em tradições de homens. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Se você prefere ficar com tradições de homens, aí é contigo, né? Mas Deus está te apresentando a verdade. A verdade é que tudo já foi consumado. Tá bom? Eu pretendo continuar, amados, como eu falei para vocês. Tá? Talvez, na próxima semana, será o nosso último estudo desta primeira fase. Tá? Vou ver ainda se vou precisar de outros, mas talvez o próximo seja o último. Dessa que é a base, tá? A base da visão da escatologia consumada. Depois, eu pretendo, assim que terminar essa base, eu não sei se vai ser semana que vem ou depois, mas assim que nós encerrarmos essa fase da base, eu vou dar um tempo, vou descansar um pouco do assunto. Eu pretendo voltar no ano que vem, se Deus assim permitir, e falando de novo, só que de maneira mais isolada, de partes mais, né, isoladas, entrando no Apocalipse de maneira mais por curiosidade, vamos dizer assim, né? Fazendo estudos mais por curiosidade, porque a gente não tem que ficar preocupado em entender letra por letra, versículo por versículo, como se fosse algo que vai acontecer.
Entende? Não precisa disso, mas a título de curiosidade é interessante, né? A gente entrar e tentar entender este ou aquele ponto. Mas mais importante do que tudo isso é você entender que já se cumpriu, é entender que foi escrito antes do ano 70 para se referir à queda do templo e a tudo o que aconteceu lá com Israel. Tá bom? Meus amados, 22 horas e 1 minuto, quase 1 hora de transmissão. 1 hora, né? Nós começamos 9h01, parece. Então, gente, muito obrigado, tá, pelo carinho, pela atenção de vocês, tá? Muito obrigado por acompanhar o estudo aí. Dá um joinha para ajudar a divulgar, tá bom? Divulga nas redes sociais, tá? Lembrando, no WhatsApp, no Telegram, onde você estiver, no Facebook, divulga aí pra gente. Embaixo do vídeo, como eu disse, tem um link de todos os estudos. É só vocês abrirem o box de informações aí embaixo do vídeo, vocês vão ver lá. E existem outros vídeos também, aproveitem para se inscrever no canal, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, um excelente restante de sexta-feira, uma excelente noite, né, de sexta. E, se Deus quiser, amados, voltaremos no domingo, tá? Para quem está ao vivo, obviamente. Domingo, às 9h30 da manhã, começamos o nosso bate-papo com os irmãos. Às 10h30 começa o culto racional. Espero vocês no domingo, então, se Deus quiser, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, tá? Tenham um excelente fim de semana, abençoados. Aproveitem aí, se for descansar, descanse. Se for trabalhar, um bom trabalho. E até domingo, se Deus quiser. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E nunca se esqueçam, vocês são abençoados. Um grande abraço, graça e paz.